Olá, folhetins, bem-vindos a mais um Teletrama, o seu podcast cultural aqui do Folhetim Play. Hoje vamos falar de algo que mexe com emoção, mas também com bolso. Afinal, quem nunca ouviu dizer que cultura também não serve para nada? Pois é, e a gente tá aqui para desmistificar isso, hein? A gente vai mostrar como shows e turnês, inclusive não só aqui no Brasil como no mundo, podem ser verdadeiros motores econômicos, dar visibilidade para cidades inteiras e até mesmo para um país inteiro e mexer no PIB desses países. Mas calma, que não vai ser uma planilha de dados, não. Vamos contar as histórias dos artistas que transformaram suas cidades, seus fãs e suas economias com música e presença de palco. Bom, a gente vai começar, claro, por ela, né, que veio a última vez aqui pro Brasil e arrastou a multidão também, que foi Tá Taylor noiva? Swift. Agora ficou noiva hoje, né, já atualizado para os nossos folhetins, que ela teve uma turnê enorme de um impacto muito significativo. Foi a Eras Tour, né, que foi essa turnê, inclusive, que ela veio pro Brasil depois de muitos anos. E, ó, segundo os economistas da Bloomberg, e do próprio Washington Post também. Só nos Estados Unidos, pensa, foi uma turnê mundial, ela passou pelo mundo inteiro, mas só nos Estados Unidos os fãs gastaram mais de 5 bilhões de dólares, tá? Com viagens, hotéis, transporte, alimentação, tudo isso pro show, né? Envolvendo o show ali. E tem um detalhe também relacionado a isso. Em Singapura, né, já do outro lado do mundo, os 6 shows que ela fez com a da Eras Tour, olha só, aumentou 0,2 o percentual do PIB do país naquele trimestre. Pensa, o peso da gata, ela movimentou 0,2% do PIB. Cara, os Swifters, eles não são bolinho. Não. Imagina movimentar o PIB de um país. Olha o nível que a gente chega, né? Os fãs de diva pop, eles são ferrenhos. Nossa, é surreal pensar nisso tudo. E mostra que a cultura não é só entretenimento, né, Igor? Ela mexe com a economia real. Em Los Angeles, por exemplo, só a passagem da Taylor criou 3.300 empregos temporários. Cara, é muita coisa. Movimentou mais de 320 milhões de dólares na economia do condado, de acordo com o Departamento de Turismo da Califórnia. Ou seja, que a gente dá dados e a gente dá de onde a gente tirou. Porque não é achismo. Ela movimentou, foi nos dados das prefeituras do país. Você viu Exato, são porque prováveis. restaurante cheio, aham, hotel lotado, taxista sorrindo de orelha a orelha com esse tanto de turista. Uhum, não, super, super. Eu acho que esse que é o ponto, assim, do quanto às vezes a gente pensa que um show vai ser só o gasto ou vai ser só uma coisa fútil, e não, tem toda uma movimentação que a gente não percebe. Não é só o ingresso, não é só a produtora que tá trazendo. Tem todo o movimento, né? Os próprios food trucks, né? Então a indústria de alimentação, de hotéis, igual você falou, táxi, né? Quem é que lembra que o Uber ou o táxi vai precisar, vai trabalhar e vai lucrar em cima disso, né, dessa movimentação? Às vezes a gente só Hum. critica, mas a gente não pensa que tem toda uma galera aí que tá fazendo teu dinheirinho aí, fazendo teu salário com base nisso. Nossa, não, e muda muito. E, inclusive, falando nessa questão de impacto, a gente cruza o pop americano para o reggaeton caribenho. E a gente chega em Bad Bunny, em Porto Rico, que também, ó, movimentou as estruturas daquele país. A Prefeitura de San Juan e a Fundação de Porto Rico calcularam que a residência dele, com 30 shows seguidos, porque ele fez os 30 shows no país dele, ele falou: eu vou fazer aqui, eu sou daqui, se quiserem me ver, vocês vão vir pra cá. Gerou cerca de 212 e 300 milhões de dólares em impacto econômico. Eu só preciso abrir um parênteses, tá muito fofinha a Celeste no teu colo, subindo em cima de você. Meu Deus, ela é a mascote oficial. Sim, ela Ela tá a é, nossa convidada.
Sempre. Ela vem e fala umas informações no meu ouvido, assim, sabe? E eu passo. Na Ponto. verdade, é a Celeste que manda aqui. Eu só traduzo pra vocês os comentários dela. Perfeita, diva. É isso. Bom, mas continuando assim, eu acho que o Bad Bunny, ele teve uma jogada de nacionalismo incrível, assim. Dele falar, não, eu sou daqui, eu vou movimentar a economia daqui mesmo. E, enfim, eu acho que esse foi um marco bem significativo, assim, eu acho que para a indústria, e até um recado para a indústria sobre o futuro, assim, tipo, ó, a gente não vai ficar só movimentando o teu mercado aí, não, a gente vai movimentar o meu mercado aqui Uhum. também, enfim. Então, achei muito importante isso que ele fez. E olha só, o PIB anual de Porto Rico gira em torno ali de 125 bilhões de dólares, né? Só com essa temporada que ele fez, aumentou para 0,3% do PIB da ilha inteira, Nossa. né? Então, para a gente fazer esse termo aí de comparação, que como um cantor é capaz de movimentar, né? E também aqui, ó, para comparar que como um cantor brasileiro sozinho movimentasse algo em torno aí de 30 bilhões. Então, você imagina uma pessoa, sei lá, Ivete Sangalo movimenta 30 bilhões do PIB do país. É muita coisa, gente, é muito dinheiro. E eu acho muito bonito o fato de, é isso que você falou, né? Não é favorecer nem só ele como artista. Ele poderia fazer uma turnê internacional, fazer em diversos outros países. Não, é ter esse resgate cultural, né? Que foram os fãs criam tours ligados à vida dele também. Porque eles vão ali, eles já fazem a viagem para Porto Rico. Daí eles também decidem ir no supermercado onde ele trabalhou, porque o Bad Bunny veio de uma família simples, trabalhava ali em supermercado, vão na escola que ele estudou, é toda uma identidade cultural, um resgate cultural que está tendo em meio a essa turnê dele. Então, Porto Rico está exportando seu orgulho, assim, sabe? A admiração de si próprio, de ser quem eles são, a cultura que eles têm, que eles estão conseguindo passar isso junto com a música. Isso é um tópico bem importante que você falou sobre essa coisa de exportar a cultura. E eu acho que pode até ser tema de um podcast nosso aqui para falar sobre isso, que eu acho que é muito importante e eu acho que o mundo agora está começando a entender isso. E é uma sacada que os Estados Unidos teve há muito tempo, que é exportar isso, né? Então, por que que a gente assiste? Só olhar, você chega no cinema, nossos ouvintes, você chega no cinema e vê os filmes que estão em cartaz. 95% deles são filmes norte-americanos. Por quê? Porque eles começaram a produzir isso em massa, como se fosse uma Uhum. fábrica, e exportar para fora. Então você cria isso. Agora, o que está muito forte e se tornou um dos principais concorrentes, por exemplo, de Hollywood, é a indústria coreana, né? Que tá aí explodindo. Esse final de semana, para quem não sabe, teve uma feira coreana aqui em Curitiba que tava impossível de você andar naquele lugar. Tava abarrotado, gente. Isso é o quê? Fortalecimento de cultura no exterior. E eu acho que Uhum. Porto Rico, né, tá nesse movimento. Eu acho que a gente aqui no Brasil agora está começando a ter um pouco mais de consciência, principalmente a classe artística desse movimento, e a gente tem grande potencial de exportar a nossa cultura para fora através dos nossos movimentos artísticos. Então, acho que isso pode ser tema, porque tem vários estudos sociais de relações internacionais, o pessoal que estuda relações internacionais, né, que fala o nome do curso. É, Eu conheço como relações internacionais, mas não coloco minha mão no fogo. Enfim, esse pessoal é super chique, importante. Eles estão estudando sobre isso já em como fazer para que a Uhum. nossa cultura chegue em outros patamares, em outros lugares. Então é É, muito né? E importante isso. é aquela coisa, tudo começa com uma valorização própria. Não tem como Uhum. você exportar algo que você não valoriza dentro da sua própria casa, no caso, Uhum. no nosso próprio país. Uhum, exato, exatamente, não tem como. Por isso que, normalmente trazendo o exemplo dos Estados Unidos, eles são tão fortes nesse sentido, né? O estadunidense é extremamente nacionalista, ele reconhece o valor que a cultura dele tem e exporta isso para fora. Então, é basicamente esse movimento que a gente tem que fazer aqui também, né? Mas outro caso também emblemático que eu gostaria de trazer aqui é o do Oasis na Inglaterra. A turnê Ah, eu deles vi que eles vão ter um reencontro. Então, já tá estimada aí essa turnê de reencontro deles em
US$ 1 bilhão. Tipo assim, o nível, né? Em gastos dos fãs, né? Isso é uma projeção aí feita pelo Manchester Evening News. Então, imagina, os fãs agora estão tendo esse momento de revival, né, da banda, então eles vão investir pesado, tipo, é igual o pessoal aqui no Brasil que foi, sei lá, com a RBD aquela vez, que lotou e a galera comprando tudo, assim. Então, tipo, eu acho que é isso, esse movimento de revival, né, que as pessoas têm de relembrar e ter essa nostalgia, né, até a gente tava falando disso num outro episódio aqui, dessa vontade que a gente tem de voltar aos velhos tempos, então traz um movimento financeiro muito grande, né? Uhum. E eu estava vendo também que em Manchester a Walking Tour sobre a banda cresceram 75%, ou seja, o pessoal já está ali no esquento. E os hotéis chegaram a ter 90% de ocupação já. Ou Olha seja, o só. pessoal está no esquenta e planejando com antecedência. Uhum, exatamente. Então isso é muito legal ver toda essa movimentação, assim, essa coisa que a gente tá falando de um ecossistema muito integrado, né? E até uma coisa que você mencionou quando os fãs, né, você falou, os fãs do Bad Bunny daí foram no mercado que ele trabalhava, então você acaba transformando não só o movimento do show, mas também um movimento turístico, né? Então você tem mais pessoas indo para aquele lugar querendo conhecer a história daquele lugar, né? Então isso é muito significativo também. É, um exemplo que eu dou é que é muito forte, por exemplo, na onde eu vim, né, que é o Mato Grosso, a questão do sertanejo, né? Então, vários cantores sertanejos têm muitas fazendas por lá, enfim, e movimenta aquele, mas os fãs que são de fora, geralmente eles gostam de ir ou pro Mato Grosso do Sul e Goiás, que são onde tem mais os cantores, a origem dos cantores sertanejos ali, e justamente porque através desses cantores eles conhecem essas regiões, sabem que elas não são só mato e gado, né? E podem ir lá e conhecer, por exemplo, uma cidade do Mato Grosso do Sul que é muito famosa, que é Bonito, vem muito fortemente por conta da cultura que é disseminada a partir do Mato Grosso do Sul. Senão ninguém ia olhar para o Mato Grosso do Sul, por exemplo, se não fosse um movimento cultural que sai dali também, né? Então isso fortalece muito. A gente tem exemplos práticos aqui dentro do nosso próprio país. Nossa, isso é muito legal em pensar mesmo, porque realmente é a questão do movimento e fortalecimento cultural que vai muito além de um evento. O como isso vai reverberando, né, dentro da sociedade. Uhum, exatamente. Bom, outro caso também é o do Coldplay, né, na Argentina. Aqui, só aqui no Brasil eles já foram, né? Eu lembro que na época saiu também um estudo sobre isso, do quanto eles movimentaram aqui em Curitiba, principalmente com 2 shows apenas, imagina. Uhum. Mas na Argentina, a procura de ingresso foi tão absurda que o governo criou o dólar Coldplay. Ó, o nível da banda. Tipo assim, que era uma cotação especial ali para os turistas que não era da região, mas que estavam ali por conta do show, porque eles fizeram 10 shows esgotados. Então realmente movimentou muito a economia da Argentina. Então eles criaram esse pseudo câmbio ali para esse momento, para a gente entender e ter cada vez mais a ilustração do quanto o movimento cultural, um evento cultural, ele pode mexer até em questões de políticas e política pública para o país, né? Cara, isso é muito doido, né? Quando começa a ser algo tão macro assim que mexe na política pública. E teve também o caso do BTS, que é praticamente um case de Estado. A Hyundai Research Institute calculou que o grupo já representou 0,3% do PIB da Coreia do Sul, com turismo, exportação cultural e consumo associado. Porque a cultura lá é política de desenvolvimento. Era um pouco isso que você trouxe antes até, né? Eles viram ali um caso de fortalecimento da cultura entre eles, começaram a exportar, e olha só o nível que já tá, o nível que isso, assim, de importância que se tem no país. Uhum, exato, e aí você começa a quebrar muitas barreiras, não só barreiras econômicas, comerciais, ele, igual eu falei, que o pessoal das relações internacionais vai poder dizer mais com mais propriedade, mas você também tem um movimento social muito importante que é você começa a quebrar xenofobia,
né? Porque Uhum. a imagem que se tem muitas vezes, por exemplo, eu digo aqui no Brasil, principalmente, o coreano, o asiático é tudo igual, né? É japonês, chinês, coreano, é tudo igual. Ah, E não, cada um tem a sua identidade. E a partir desse movimento, a partir de quando você começa a consumir conteúdos de determinada região, da China, da Coreia, do Japão, você começa a identificar essas culturas e aí você entende o que que diferencia. Então isso é muito importante porque você quebra esses paradigmas e essas construção que são feitas ao longo da sociedade, assim. Então, muito isso é importante muito também. bacana mesmo. E você sabe que eu nunca tinha parado para pensar isso, mas é até uma visão quase que xenofóbica que a gente tem de É achar que super. diversas nacionalidades são apenas uma. E hoje a gente está conseguindo identificar. Hoje eu não vejo mais Uhum. as pessoas falando, é tudo japonês. Não. E tem, inclusive, as pessoas falam, não, isso daqui é japonês, isso aqui é coreano, isso aqui é chinês. Sim. As pessoas estão conseguindo diferenciar hoje em dia, né? Isso é muito legal. Muito legal. Na Europa, eu acho que também tem esse movimento, porque daí, como um país é muito atrelado ao outro, as culturas se mesclam muito, mas hoje, com a globalização, né, proporcionada pela tecnologia, a gente está conseguindo identificar, não, isso aqui é uma música alemã, mais pro tom alemão, isso aqui é mais sul da Europa. Então a gente está conseguindo agora realmente identificar esses elementos culturais. Isso é muito legal. Olha, eu gosto disso. Eu gosto de coisas autênticas no sentido de você não precisa ser o diferentão, mas você tem a sua essência, tem a sua Uhum. cultura. Então eu gosto muito de ver, acho que num mundo tão globalizado que a gente está, que é muito fácil se perder essa singularidade, ter essa valorização, né? E ver Uhum. esses movimentos acontecendo. Exato. E falando em valorização, valorizando também o nosso país aqui, a gente também trouxe dados de situações que aconteceram aqui no Brasil, e eu acho que não tem como fugir, mas do icônico show da Madonna em Copacabana em 2024. Gente, o que foi aquilo? Reuniu 1,6 milhão de pessoas e gerou cerca de 300 milhões em impacto econômico. Segundo a Olha só. Prefeitura do Rio, isso é quase 0,1% do PIB anual da cidade em um único final de semana. É Cara, gente, isso é dinheiro, é é movimento muito econômico. super. E aí, antes de até trazer os dados desse ano da Lady Gaga, quero abrir um parênteses aí sobre o quão esses dois shows, tanto ano passado quanto esse, colocou o Rio de Janeiro na rota onde tinha saído, se não me engano, foi o José Flecker, acho que é o sobrenome dele, que é aquele jornalista super famoso que ele sempre dá o furo dos shows que vão acontecer no país. Que ele falou que quando o pessoal da prefeitura começou já a pensar no show do ano que vem, tinha artista internacional se disputando pra estar no Rio de Janeiro ano que vem. Então, tipo, virou quase um Super Bowl já. Pra vocês terem Sim, ideia de. Então, assim, máximo. olha o quanto, o nível que a gente chegou e teve só 2 edições, sabe? Então, isso é. Eu tô levantando a mãozinha aqui porque eu quero perguntar, qual que é o seu palpite pro ano que vem? Olha, eu tava chutando muito numa Britney Spears, porque já tinha saído aí umas coisas sobre a Britney já recebeu o convite do Rock in Rio e do Todo Mundo do Rio, e ela já tá ciente dos dois convites, e a equipe dela tá estudando isso, então é possível que venha uma Britney. Mas hoje, inclusive, eu até mandei pra uma amiga minha o que o Santander soltou alguma coisinha relacionada a Taylor. Então eu não sei se já vai ser com essa nova turnê e não vai ter nada a ver com Todo Mundo no Rio, porque o Santander tá trazendo shows internacionais, ou se já tem a ver. Porque teve uma interação ali uma outra conta que tem a ver com Todo Mundo no Rio, agora não vou lembrar. Mas enfim, então a minha suspeita tá entre essas duas diva pops, tá? Minha aposta é a Rihanna. Será, bicho, que a Rihanna vem? Eu acho que a Rihanna Eu acho agora. que Rihanna. Rihanna, ela ficou um tempo parada, faz tempo que não vem para o Brasil. Imagina um show em Copacabana da Rihanna. Eu acho que tem chance a Rihanna vir, sim, mas eu não colocaria minha mão no fogo pro ano que vem. Eu acho Tá. que porque ela ainda tá grávida, ela tá pra ganhar, então Sim, é tipo, verdade, né? eu acho que o bebê dela vai Se ter bem muito que ela fez Super Bowl recém-nascer. grávida. E foi incrível. Mas grávida tudo bem, amiga, mas o problema é quando o bebê tá recém-nascido, né? Tipo, eu acho que não É sei, verdade. É posso estar verdade. enganado, né?
Porque grávida você até anos. consegue. Mas, enfim, puto no puto. Muito bom. Ó, em 2025, a Lady Gaga também foi um fenômeno no Rio. Aquilo ali realmente foi absurdo, assim. E já tá projetado aí as estimativas de 500 milhões de reais só no dia da Lady Gaga, que o Rio de Janeiro foi movimentado ali, né? Fora o Rock in Rio de 2022, né, aproveitando que a gente tá falando do Rio, que injetou 2,2 bilhões no estado. Olha só um evento de 2 semanas movimenta 2 bilhões, né? Ou seja, não é gasto, né? É um investimento. E aqui eu também queria abrir um parêntese que eu acho muito importante falar, que muitas pessoas não sabem, que a gente escuta muito a falácia das pessoas de achar que a Lei Rouanet é uma lei só para que não gera dinheiro, enfim, tem toda essa movimentação, essa falácia de que é um gasto público, né? Mas tem um estudo feito em 2024, inclusive, e foi divulgado pelo Ministério da Economia, que a cada R$ 1 que é a lei, investido pela Lei Rouanet, né, que daí tem a dedução do imposto de renda da empresa, enfim, é, e a gente a cada R$ 1, pensem, e a gente está falando de bilhões, que é o orçamento da Lei Rouanet hoje. Então, a cada R$ 1 volta para o governo em arrecadação 1,59, ou seja, mais do que se paga. Porque daí é aquilo, né? Você movimenta a economia, é o ator que você vai pagar, é o cara que vai fazer a maquiagem que você vai comprar, enfim, tudo. Todas as empresas envolvidas na produção, seja de um filme, seja de um teatro, seja de uma música. Então, o movimento em cima, ele gera um retorno financeiro muito significativo. Então, é mais uma. Aqui também para a gente desmistificar essa ideia de que às vezes, o dinheiro, o governo está deixando de arrecadar. Não, ele só está transferindo a maneira como ele arrecada. Mas ele está arrecadando mais até do que ele arrecadaria se não tivesse a Lei Rouanet. Então, eu acho que é muito claro, eu acho que todos esses dados, né, que mostram que ser artista é uma profissão que dá lucro, que gera lucro, que movimenta uma economia e que cultura, além de todo o impacto emocional e social que ela representa, ela também tem um impacto social também e econômico fortíssimo e que é relevante e importante e necessário para fazer as nossas roldaninhas continuarem andando e as pessoas ganhando e lucrando e os nossos países crescendo. Sim, super. Isso assim, eu acho que é o básico que a gente precisa entender enquanto sociedade. Né? O artista é um profissional, ele também tem os boletos dele, ele também tem que viver. E não é aquela coisa que às vezes a gente fala, mas você só faz teatro, você trabalha com o quê? Tipo, eu trabalho com teatro, essa é a minha profissão, eu trabalho com literatura, essa mesmo, né? Eu acho que é esse o caminho que a gente tem que começar a desconstruir agora para entender. Bom, e agora a gente vai chegar também aqui no TT. Eu amei que a gente já apelidou o podcast tem 4 episódios, já tem apelido, né? Que é TT. Que é um quadro que eu, pelo menos, adoro também, que é o Rebobina, né? Então aqui a gente... isso, porque depois de militar, a gente dá uma dica. Exato. Então a gente vai pegar o tema do episódio, né, de hoje, e a gente vai trazer alguma obra de indicação para os nossos folhetins, pode ser um livro, documentário, um filme, uma música, enfim, que ajuda que nos ajudou, né, a entender e olhar para a cultura com outros olhos, assim. Então vamos lá, Mavi, para você, qual é a sua indicação de hoje? Eu peguei um documentário que é super alinhado com o tema, tá? Só que de um jeito meio negativo, que é o Fyre Festival, Fiasco no Caribe, de 2019 e tá disponível na Netflix. É um documentário curioso porque é aquele caso famoso do festival de luxo que prometia mudar a cena cultural das Bahamas, movimentar turismo, criar experiência única. Tinham várias tendas, várias pessoas assim das elites investiram, compraram, acharam que ia ter tudo do bom e do melhor, mas no fim virou tudo um grande fiasco. Nada estava pronto, a infraestrutura não existia, o impacto foi justamente o oposto.
um grande prejuízo, frustração e diversos processos judiciais, que é quase tipo um show bem planejado, ele muda o impacto, né? Tipo, dá um impacto ali na cidade, no estado, no país, igual a gente estava falando. Só que mal planejado, ele deixa cicatrizes enormes. Uhum, não, isso é super importante que você tá falando. Eu gostei que você já trouxe esse. Eu não conhecia esse caso, já fiquei curioso, já quero assistir. Que é isso, é. Já fugi, fica a dica aqui. Do quanto cultura não é brincadeira. Às vezes a gente acha que é fácil, que a gente vai lá e faz o negócio. Não, existe muito trabalho, muita técnica, muitos anos de estudo e preparo, muita organização, né? É, Uhum. então, eu vou trazer esse exemplo aí do ano passado, que a gente teve a oportunidade de acompanhar de perto o Mundo Pixar chegando aqui em Curitiba, né? Com o pessoal da Cult Produções. Cara, acho que abril e novembro, o Mundo Pixar, eles já estavam nisso, tipo, desde o começo do ano, sabe? Já planejando tudo, visita em locação, viagem pra não sei na onde pra fazer reunião. Então, é muito tempo de planejar, é uma coisa muito grandiosa, qualquer mínima coisa, não é assim, só chegar ali e É muito montar os negócios. sério, né? É muito Muito, muito sério. sério. As pessoas trabalham com seriedade, é o trabalho, é um entretenimento para quem vai ali consumir, mas envolve muita seriedade. E é um lembrete, né, que a cultura é poderosa, tanto para o Uhum, bem quanto para o mal. exato. Agora, Igor, eu quero saber qual que é a sua dica para os nossos ouvintes rebobinarem juntos. Ó, a minha dica é na área da literatura, de uma amiga escritora que eu gosto muito. E por que que tem a ver com o tema? Porque grande parte das obras dela se passam numa região do país, é aquilo que eu estava falando sobre a questão sertaneja, é, numa região do país onde tem pouco protagonismo cultural, assim. Então, principalmente em literatura, acaba ficando muito São Paulo, Rio, ou sei lá, Minas, enfim. E ela, que é a Laritza Oliveira, que é uma minha amiga, ela já escreve, a grande parte das histórias dela se passa em Palmas, no Tocantins, porque ela é de lá. Então a gente tá falando de uma região que não tem muito protagonismo, né? Então eu tenho livros dela para recomendar, que é O Garoto ao Lado, que são 4 livros de romance, para quem gosta de romance, são incríveis, tá? Tem na Amazon, vocês procuram depois. É, inclusive, O Garoto ao Lado vai virar filme, tá? Chique. Vai virar filme. Legal. É, Agora já tem indicação de livros e é. filme. Exatamente, já fica os dois. E agora eu tô finalizando também com o último lançamento dela, que é Amor à Segunda Vista, também se passa em Palmas, nessa região ali. Mas o meu livro preferido dela é A Noiva de Romeu, só que esse é uma comédia romântica que envolve máfia italiana, então não tem muito a ver com Palmas e com o tema do episódio. Mas ainda assim fica de recomendação para os coletivos, que esse livro é muito bom. Eu amo esse livro, muito bom. Maravilhoso. Então, Adorei. fica aí essas indicações aí. Eu já deixei pelo menos uns 6 livros indicados aqui. Muitas indicações boas. Eu amei. Esses livros eu não conheço, mas já vou entrar ali na Amazon para procurar. Mas claro que também a gente quer ouvir qual que é a sua indicação. Conta pra gente nos comentários ou nas redes sociais, porque esse quadro é ainda melhor quando vira troca. Todo mundo com uma Exatamente. lista gigantesca. E a gente vai começar a trazer as indicações de vocês aqui no podcast. Então, ó, comentem aí e Bomba. comentem nas redes sociais. Bom, agora a gente vai para o nosso último quadro do programa de hoje, que é lembranças culturais. Então a gente vai brincar aí com o tema do episódio. Se um show pode mudar o PIB de uma cidade, qual foi o show que mudou o seu PIB, pessoal? Aquele show que te transformou, que mexeu com a sua energia e ficou marcado na sua memória. Então conta pra gente, Mavi, qual que foi o show que mexeu aí com o seu PIB pessoal? Um show que mexeu com o meu PIB pessoal foi do Capital Inicial, porque eu sou apaixonada por Capital Inicial e cresci escutando, principalmente o DVD do Acústico MTV. Nossa. Adoro, acho incrível. E eu lembro que eu fui no Rock in Rio, e no Rock in Rio tem muitos apelos de artistas internacionais maravilhosos, os shows foram incríveis, também tiveram ali um impacto no meu PIB pessoal, mas principalmente o do Capital, porque cresci ouvindo.
adoro, tem um impacto, tipo, gigantesco em mim. E na primeira música, assim, que ele começou a cantar, a lágrima já começou a escorrer, porque se vocês não sabem, eu sou uma manteiguinha derretida e eu fico muito impactada, principalmente com a arte dela, me toca muito. E eu fiquei muito feliz. Eu vou abrir um parênteses, que eu tenho uma tatuagem que é escrito Desvu. E é uma palavra criada do dicionário de sentimentos obscuros, que significa a sensação de que aquele momento vai virar uma lembrança. Então é quase como se estivesse unindo o passado, o presente e o futuro, porque é aquilo que você está lembrando, o momento que você está vivendo e o futuro de quando você for lembrar. E quando eu estava assistindo o show do Capital Inicial, para mim foi um momento de desvu, que eu sabia que aquele momento ia ficar marcado para mim na minha memória. Eu estava unindo toda, e então eu tinha a questão ali do futuro de eu conseguindo lembrar, eu consigo lembrar exatamente a sensação, o momento que eu estava, onde que eu estava ali naquele momento, e também a sensação de todos os anos que eu escutei aquele show junto. Então, esse é um show assim para mim, Capital Inicial para mim é incrível e foi maravilhoso assistir esse show. Nossa, que incrível. Eu não sabia que você era fã do Capital Inicial, Pica. Que Adoro. específico. A gente foi de nem Mato Grosso esses dias pra Capital. Olha, Gente, o que eu posso fazer? Você é um gosto eclético. não é. E eu gostei desse termo, desvu, nunca tinha ouvido falar. Vou começar a aderir, inclusive. Uhum. Amei, abrindo outro parênteses, amei do nada a Celestinha, assim, pá! Só papatas a Celeste. A Celeste, ela quis falar que ela apoia. Ela também gosta de Capital. Capital Sim. toca, ela fica miau, miau, miau. Agora é Igor. Pra você, qual que é o show que te marcou tanto que até hoje você sente o impacto? Eu ainda tinha separado 3, mas eu vou seguir nessa mesma linha que você trouxe, que tem esse desvu aí, que eu assisti, esse desvu. Não foi bem um show, mas foi um momento cultural muito significativo pra mim, que até hoje tem um impacto gigante. Que foi quando eu tinha 13 anos, eu ainda morava no Mato Grosso, e o meu pai me trouxe de lá, do Mato Grosso aqui pra Curitiba, pra eu assistir o corteio do Cirque du Soleil. Porque eu sou muito fã do Cirque du Soleil desde criança. Quando eu ia na locadora, que a gente comentou no outro episódio, eu sempre pegava um filme novo que eu nunca tinha visto e algum DVD do Cirque du Soleil. Então eu queria assistir no Corteio, Alegria, o Lanuba, todos, amigas, juro pra você, eu sabia as músicas de cor dos espetáculos, dos personagens, as entradas, eu sabia tudo. E olha só, o meu nível de. Eu vim pra cá, assisti o Corteio, foi. É esse que você falou, desse desvio, assim, eu lembro. Naquela época eu não tinha celular com câmera ainda, então era aquelas câmerazinhas analógicas. E assim, eu tenho umas fotos horríveis, mas assim, acho que a minha memória é o que é mais importante, assim, de eu entrando naquele circo gigante, o palco. Nossa, foi tão incrível aquilo pra mim, foi tão surreal. E pra mim foi um combustível, assim, pra eu entender que era aquilo que eu queria viver, sabe? Eu queria arte, carregar arte comigo pra sempre, assim. E aí, quando eu fiz teatro, faculdade de teatro, o meu TCC foi estudar o Cirque du Soleil. Eu estudei no TCC o Cirque du Soleil. Então, assim, e daí eu tive a oportunidade, durante a pesquisa, de assistir o Ovo, né, que é um espetáculo feito pela Deborah Coker, que eu sou muito fã, que é uma brasileira. Eles vieram aqui pro Brasil. Então, assim, foi muito significativo pra mim esse momento. Então, mexeu com o meu PIB, assim, até hoje. Eu não, eu membro do Cirque Club Fun, pra você ter ideia. Então, assim, eu sempre recebo pré-venda dos espetáculos. Meu sonho de consumo é poder ir pra Las Vegas só pra assistir os espetáculos fixos deles, assim. E Mas ano que vem a gente. isso que eu ia falar, talvez você nem tenha que ir tão longe assim, porque ouvir Não, mas assim é porque no tem. portal. É que dá delay, gente, por isso, tá? Não, mas é que assim, os shows de Las Vegas, eles não rodam, eles são fixos em Las Vegas. Então você tem que ir pra Las Vegas pra assistir, entendeu? Ah, então vai Mas, lá. Vai viajar. eu vou ter que ir pra lá em algum momento. Mas esse que eu ia comentar agora, o ano que vem a gente vai receber Alegria. Que também, assim, quando eu soube da notícia, eu juro pra você, eu tava deitado na cama, mas hoje eu pulei de alegria. Porque o Alegria foi nos espetáculos que eu assisti muito quando eu era criança. Eles tinham acabado, daí eles fizeram uma remontagem com ele agora, então ele tá nova turnê. Então, assim, nossa, eu acho que eu vou chorar litros, assim, assistindo esse espetáculo. Eu tô muito ansioso pra ele ver. Alegria!
Literalmente alegria. Então foi esse momento, assim, eu não é bem um show, mas trouxe essa vivência cultural super importante, assim, pra mim. E eu acho que foi muito significativo também o meu pai me trazer do Mato Grosso pra cá. A gente ficou Muito. um final de semana, a gente só fez um bate-volta, assim, pensa, em 2013 isso. Uhum. Realmente foi. Eu tenho até hoje o ingresso guardado, inclusive. Eu Ai, que devia ter pegado. Eu maravilhoso. tenho o ingresso guardado, então pra mim é muito simbólico, isso é muito importante. Ah, eu achei maravilhoso. Não é um show, mas é um espetáculo. Uhum, sim, nossas lembranças culturais são muito chiques, são muito fodas. Eu adoro. E pessoal, esse foi o Teletrama de hoje. A gente navegou por turnês históricas, shows inesquecíveis e dados que comprovam uma coisa simples. Cultura não é Exatamente. gasto, é transformação. Uhum, a própria lembrança cultural que a gente acabou de falar comprova isso, né? Tipo, a gente não teria essa ligação se a gente não tivesse tido esses momentos, assim. Então, cada show que lota um estádio, cada artista que movimenta uma cidade, prova que a arte é um motor econômico, social e principalmente de desenvolvimento pessoal também, né? Acho que isso é Sim. muito importante. E acima de tudo, né, a cultura é o que nos conecta. São as músicas que a gente canta junto, as memórias que ficam, a energia coletiva que move cidades e países inteiros. Exatamente. E já fica aí de tarefinha para os nossos folhetinhos que quando alguém falar para vocês que ai, cultura não serve para nada, cultura não sei o quê, não sei o quê, você já tem uma resposta para gera emprego, gera trabalho, gera economia, gera desenvolvimento pessoal, gera empatia, um monte de coisa. Então, cultura é importante e eventos culturais, movimentos artísticos são importantes. E é isso aí, a gente se despede por aqui, mas semana que vem tem mais. Então, até lá, folhetins! Tchau!